Heloísa, sou da turma N3, bacharelado em administração. Eu vou apresentar a empresa que a gente escolheu, que foi o Magazine Luiza, e logo após eu vou explicar sobre o balanço patrimonial da empresa. A empresa Magazine Luiza está no mercado desde 1957, é do setor de varejo, foi fundada em Franca, São Paulo, por Luiza Trajano Donato e Pellegrino José Donato. Em 2000, o site da empresa foi lançado. Após alguns anos, ela fez várias aquisições como Netshoes, Logbi, Estante Virtual, e atualmente é presidido por Frederico Trajano. Ela está presente em 819 cidades de 21 estados, com 1.113 lojas aproximadamente. E na B3, que é a Bolsa de Valores, a ação dela é identificada por MGLU3 e ela está no segmento de novo mercado, que é o segmento mais alto da Bolsa de Valores. Uma curiosidade interessante é que em 2018 foi apontada como uma empresa das empresas mais inovadoras no Brasil pela revista americana Fast Company, e ela é conhecida também como uma empresa de tecnologia, devido à criação do Luiza Labs, que é um laboratório de tecnologia e inovação que estrutura e viabiliza projetos de inovação para todos os canais de venda da empresa. Esse é, então, o balanço patrimonial da empresa Magazine Luiza. Não vai dar tempo de detalhar todas as contas, mas tem aqui alguns ativos que diminuíram. Contas a receber aqui de outros diminuiu de 794 para 706 mil, provavelmente. Partes relacionadas e outros ativos também diminuíram. Esses outros ativos pode englobar muita coisa, né? Todo bem direito que a empresa possui. E todas as demais contas, elas aumentaram. Então, o estoque aqui, por exemplo, ele aumentou bastante. A gente olhar aqui de 3.801.000 para 5.005.000. Eu creio que esse estoque tem aumentado devido à quantidade de lojas, de novas lojas que eles abriram. Então, aumentou também o estoque, como que aí embaixo a gente percebe que aumentou também os fornecedores, né? Devido a esse aumento do estoque. Uma coisa leva à outra. Nos passivos, algumas contas que também diminuíram, partes relacionadas, dividendos a pagar, inclusive os dividendos a pagar diminuiu muito, de 123 para 0,1, é um número significativo, né? Aqui nos passivos não circulantes, diminuiu bastante os empréstimos e financiamentos, o que pode indicar um equilíbrio no endividamento da empresa ou não, porque diminuiu os empréstimos e financiamentos, porém os fornecedores, que também é uma dívida, acabou aumentando um pouco. Então, isso depende muito. É muita coisa que tem que ser analisado. Aqui os ativos, eles totalizaram agora no terceiro trimestre de 2020, 21.814.000. E no terceiro trimestre de 2019, 19.791.000. Então, aumentou um pouco aí, não foi muito, né, devido ao tamanho da empresa, mas aumentou até que bastante. Aqui o passivo totalizou 14.438.000, em comparação a 12.226.000 no terceiro trimestre de 2019. Se a gente for analisar aqui o capital social, ele não teve mudança, ficou ali estável. Os lucros acumulados aqui no patrimônio líquido não tinha nenhum registro, não aparece aqui, né, nenhum registro de 2019. Aqui está em 2020, terceiro trimestre, 172 milhões, provavelmente, e 200 mil. Esses lucros, pelos relatórios, olhando também outros relatórios que vocês verão mais à frente, DFC, DRE, a gente percebe que os lucros, eles diminuíram. Aqui não tem nenhum registro de 2019, mas nas próximas tabelas, creio que tem. Diminuiu. Quando a gente analisa o todo da empresa, a gente percebe que os lucros diminuíram. Mas mesmo esse lucro diminuindo, aí vem uma curiosidade.
mesmo com o lucro tendo diminuído no terceiro trimestre de 2020, ele foi 35% acima do que o mercado esperava da empresa. Então, ela até que teve um desempenho bom, porém os especialistas não estão recomendando para investimento devido ao fim do auxílio emergencial. Eles creem que pode cair as vendas, né? O setor já não tem uma lucratividade tão alta. Mas, enfim, analisando a estrutura desse balanço, a gente percebe que a estrutura de capital da empresa é bom. 1% da dívida está no longo prazo, 99% está no curto prazo. A gente percebe que, comparando o total de passivos com o total do patrimônio líquido, que a empresa é financiada mais por capital de terceiros, devido ao valor do ativo ser bem maior do que o valor do patrimônio líquido. E agora, logo em seguida, a Tamires vai explicar alguns conceitos dessas contas, o significado de passivos, ativos, de alguns desses nomes que estão aparecendo aqui. Olá, professor Alex, meu nome é Tamires, da turma N3, e eu vou apresentar o que representa o ativo, passivo e patrimônio líquido na empresa e qual a conta me chamou a atenção. Olá, professor Luciano. O meu nome é Tamires e eu vou apresentar 2 tópicos da nossa empresa Magazine Luiza, que é o que representa o passivo, o ativo e o patrimônio líquido da empresa e qual a conta me chama a atenção. Nos nossos ativos circulantes, que são os bens da nossa empresa que podem ser transformados em dinheiro a curto prazo, a gente tem essas contas que títulos e valores são os nossos direitos, caixa é um bem, e a gente vê que no total de ativos circulantes a gente tem uma evolução de setembro de 2019 para setembro de 2020 com um crescimento muito grande. No ativo não circulante, que são os bens da nossa empresa que podem ser transformados em dinheiro, mas a longo prazo, geralmente é 1 ano ou mais, a gente tem também um crescimento de 2019 para 2020 e abaixo a gente tem o total do ativo na nossa empresa, totalizando no caso 21 milhões e 814 mil. No passivo circulante e não circulante, a gente apresenta as nossas obrigações relacionadas às despesas, como as contas a pagar, salários, fornecedores e entre outras contas que estão citadas aqui. O nosso passivo circulante são as nossas contas pagas dentro de um prazo de 12 meses e o passivo não circulante são as nossas contas que devem ser pagas num prazo superior a 12 meses. A gente vê que o nosso passivo também teve um crescimento, mas não tão grande quanto o nosso ativo, que é um ponto positivo para a nossa empresa. E o nosso patrimônio líquido, ele faz referência às contas que apontam o valor líquido da nossa empresa. Ele nada mais é que o valor do nosso ativo menos o valor do nosso passivo, que é igual ao valor do nosso patrimônio líquido. E a gente pode perceber que a gente tem um patrimônio líquido positivo na empresa, onde o nosso ativo é maior que o nosso passivo. E a qual conta me chamou a atenção? Eu escolhi a conta caixa e equivalente de caixa, que é uma conta em crescimento do período de setembro de 2019 para o mesmo período de setembro de 2020. O saldo aumentou 5 vezes sobre o valor de setembro de 2019. E eu escolhi essa conta porque o caixa em aumento é um ponto positivo na nossa empresa, é sinal de crescimento da empresa, porque eu acho que um bom planejamento de caixa faz com que a empresa se mantenha firme no mercado, que é o caso da nossa empresa Magazine Luiza, que está há bastante tempo no nosso mercado, desde 1957, é uma empresa muito sólida. Eu creio que o bom planejamento de caixa e também inovação nessa empresa fez com que ela se mantesse tanto tempo no mercado. Porque o caixa é a partir dele que saem os pagamentos das nossas obrigações da empresa. E vimos que o nosso caixa é maior que as nossas despesas. Isso aí é um ponto positivo da nossa empresa. E a gente vê que são as nossas obrigações que fazem com que a empresa funcione. O pagamento de salários quer dizer que a gente tem funcionários trabalhando, empréstimos e tudo mais. A gente tem um caixa com valor positivo e superior ao nosso passivo é um grande ponto na nossa empresa.
Adriel de Souza Veloso, da turma N3 do curso Bacharelado em Administração, Campus Barra de São Francisco. Eu vou falar um pouco sobre a DRE da empresa que a gente escolheu para analisar. A DRE, a demonstração de resultado do exercício. A DRE é um relatório contábil que tem como objetivo demonstrar o resultado da empresa, a fim de mostrar para os investidores se a empresa está gerando lucro ou prejuízos. A DRE da Magazine Luiza. Este relatório que foi disponibilizado pela própria empresa no site da Relações com Investidores, ele traz desde a receita bruta que a empresa teve, tirando os impostos e cancelamentos, e apresentando ali a receita líquida, onde se dá o início da DRE. A receita líquida menos o custo total gasto pela empresa resulta no lucro bruto. Este lucro bruto, descontado todas as despesas com vendas, despesas gerais administrativas, despesas de salário, despesas operacionais, resulta na chamada EBITDA, que nada mais é do que a empresa ganha antes de descontar taxas, impostos, depreciações e amortizações. Após descontar todos os impostos e a depreciação, amortização, taxas e juros da EBITDA, chega-se ao resultado do lucro líquido da empresa, ou possivelmente prejuízo. Na Magazine Luiza foi lucro, ou seja, os resultados da empresa estão favoráveis. Gostaria de chamar a atenção para algumas contas resultado da DRE, como as despesas. A Magazine Luiza é uma grande empresa que vende desde lojas físicas e também pela internet. Isso gera muitos custos, muitas despesas. Isso diminui a margem de lucro da empresa. E mesmo tendo uma margem de lucro não tão grande, a empresa ainda consegue finalizar o exercício tendo lucro, tendo um ótimo resultado. Olá, eu sou Gabriel Zamian, aluno da N2. Vamos falar sobre DFC. Olá, eu sou Gabriel Zamian e vamos falar um pouco sobre o DFC dessa empresa. Analisar o demonstrativo de fluxo de caixa, mostrar sua estrutura e mostrar como que ela se apresenta para o mercado. Para os acionistas, futuros acionistas que querem avaliar o fluxo de caixa da empresa, como que eles se apresentam em sua planilha. Bem, o DFC ele é basicamente um relatório contábil fundamental para analisar a posição financeira da empresa em determinado momento, de exibição detalhada de toda a movimentação de dinheiro naquele período. Da mesma forma que o DRE, esse é um relatório dinâmico que deve ser incluído no balanço patrimonial. A estrutura do DFC compõe dos seguintes componentes: atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamento. Vale lembrar que o DFC, se uma empresa tem um capital aberto superior a 2 milhões de reais, ela é obrigada a elaborar. Essa lei é de número 11.638 de 2007. Então, toda empresa que tem um capital superior a isso, seja ele aberto ou como patrimônio líquido, ela é obrigado a fazer o DFC. Senão, vai sofrer as sanções da lei. E a estrutura dele ela é bem dinâmica, pois ela vai mostrar recebimento de venda de produto, pagamento de impostos sobre faturamento, pagamento a fornecedores, pagamento de salários. Essas todas são atividades operacionais. E também tem outras atividades de investimento, que vão conter o quê?
recebimento de venda de ativos imobilizados, pagamento de compra de ativos imobilizados, e temos atividade de financiamento, que vai compor captação de empréstimos, aporte de capital, amortização de empréstimos, redução de capital, pagamentos de dividendos, e isso fica muito explícito nessa planilha que é colocada à disposição no site da Magazine Luiza, que é esse aqui. A gente dá para observar que no fluxo de caixa deles, de atividades operacionais, a gente tem todos esses aspectos que eu disse antes. Aquisição de imobilizado tangível, recebimento de venda de imobilizado. E é muito interessante porque eles colocam todos os trimestres separadamente e também a data, todos eles datados, e também do outro lado você vê todos os anos. Pode fazer uma análise anual, tanto de fluxo de caixa das atividades operacionais, como atividades de investimento e das atividades financeiras. E dá também para analisar que há um crescimento a partir do quarto trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2020, que é o trimestre antes da pandemia. Então, é muito interessante. A Patrícia, nossa amiga, vai esboçar mais sobre o assunto, mas a gente vê que é tão alto a lucratividade da Magazine Luiza, que é composta por milhões, ela é contada em milhões, que o crescimento da, da sua receita, ela chega a 2 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, na verdade. Então, é uma empresa que vale a pena investir nos dias de hoje. Olá, o meu nome é Patrícia, da turma N3. Eu vou falar um pouco sobre a demonstração do fluxo de caixa da empresa Magazine Luiza entre os anos 2019 e 2020. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre o DFC. Como o Gabriel já disse, nada mais é que um relatório contábil que se faz para analisar a posição financeira da empresa em determinado momento e é dividido em 3 atividades. As operacionais, que pode ser venda de produtos à vista ou a prazo, recebimento de juros, recebimento de aluguéis, entre outros. Temos as atividades de investimento, que pode ser como venda de imobilizado, intangível e ativos não utilizados na produção, venda de participação em empresas, resgate de aplicações, etc. E também temos as atividades de financiamento, que pode ser venda de ações emitidas, empréstimos obtidos no mercado, recebimento de contribuições com finalidade específica de adquirir, construir ou expandir a planta instalada. Agora eu vou falar um pouco sobre a demonstração do fluxo de caixa da empresa Magazine Luiza no ano de 2019. Primeiro vamos falar das atividades operacionais. As que mais impactaram o caixa de forma positiva foram o caixa gerado nas operações, depreciação e amortização e provisão para riscos tributários, civis e trabalhistas. E de forma negativa foram os impostos a recuperar e variações nos ativos e passivos. Entre perdas e ganhos, a empresa fechou um caixa líquido de 226.376.000. Como podemos perceber, no caixa líquido de atividade de investimento fechou com menos 791.686. E essas atividades que provocaram essa fatalidade foram a aquisição de imobilizado, a aquisição de intangível e investimento em controlada. Nas atividades de financiamento entre perdas e ganhos, ela fechou com um caixa positivo de 188.017.000, que os pontos de crescimento foram a captação de empréstimos e financiamentos e, de forma negativa, que foram as dívidas, foram o pagamento de arrendamento mercantil.
Como podemos observar, o saldo inicial da empresa no ano de 2019 era de 599 milhões e 87 mil e passou para 221 milhões 794 mil, tendo um movimento negativo de 377 milhões 293 mil. Agora eu vou fazer uma análise e demonstração do fluxo de caixa no ano de 2020. As atividades operacionais fecharam com 1 bilhão 430 milhões e 49 mil. As atividades que tiveram destaque foram o caixa gerado das operações, títulos e valores mobiliários, parceiros e outros depósitos. Assim como no ano de 2019, 2020 também teve o caixa de investimento com um resultado negativo de 400 milhões 471 mil. E foram atividades que fizeram isso foram a aquisição de imobilizado e aquisição de ativo intangível. No entanto, enquanto em 2019 o caixa de financiamento era de 188 milhões e 17 mil, em 2020 ele teve uma retração para menos 144 milhões 885. E as atividades que impactaram foram o pagamento de dividendos, ação em tesouraria adquiridas, pagamento de arrendamento mercantil e pagamento sobre juros sobre arrendamento mercantil. O saldo da empresa, que era de 305 milhões 746 mil, foi para 1 bilhão 190 milhões 439 mil, tendo um movimento de 884 milhões 693. E a conclusão do nosso trabalho é se a gente investiria na empresa Magazine Luiza. A gente estudou bastante a história da empresa e viu que a Magazine é uma rede varejista fundada em 1957. Então ela está no mercado há muitos e muitos anos e a gente sabe o quanto que é difícil manter uma empresa de pé, principalmente uma empresa como a Magazine Luiza, que é uma empresa grande. Até mesmo as pequenas empresas nos dias de hoje têm muita dificuldade em se manter no mercado. E a gente vê com uma empresa que se mantém no mercado há tantos e tantos anos. E no nível que a Magazine está, é uma empresa de sucesso, com certeza. E é uma empresa também inovadora, que eu peguei uma matéria que eu vi sobre valor e inovação, que o Frederico Trajano, que foi o eleito o executivo mais inovador do ano. A gente sabe que a Magazine passou por 3 anos assim de um mercado ruim, né? E conseguiu passar por isso e sempre inovando. Ela é uma empresa que está no ramo que tem muita concorrência, mas dentre as concorrências ela se destaca. E a resposta é sim, a gente investiria. Com o pessoal do grupo, todo mundo concordou que investiria pela inovação da empresa, pelo nome, pelo tempo de carreira da empresa, a gente investiria sim.